E aí, pessoal? Thanos chegou com sua manopla do infinito pronto para eliminar metade da vida do universo. Como eu havia dito no finalzinho da nossa última aula, isso não deixa de ser uma teoria malthusiana, o controle da população. Se nós controlássemos a população, segundo Thomas Malthus, nós controlaríamos também os vários problemas que essa população nos traz, entre eles a falta de comida, a falta de trabalho, as doenças que se alastravam e tantos outros problemas. Essa aula tem o objetivo, então, de trazer um pouquinho dessa ideia, desse grande personagem do cinema, da literatura de quadrinhos, que eu sou fãzão, vocês sabem que o professor é super nerd, eu adoro essa história. E existe, lá no YouTube mesmo, um canal muito bacana chamado Nerdologia. De vez em quando eu dou uma curtida nos vídeos deles, eu assisto e eu comento porque eu gosto mesmo. Um desses vídeos é justamente sobre essa história do Thanos e por que ele tem muito a ver com o Thomas Malthus. Eu tomei a liberdade de acrescentar uma parte deste vídeo do meu canal Nerdologia aqui nessa nossa aula. Então, para não dizerem que eu não dei os devidos créditos, por favor, Nerdologia. Esses caras fazem vídeos muito bons e o vídeo que eu vou acrescentar aqui veio deles. Agora, cuidem-se, fujam para as montanhas, run to the hills, porque Thanos vai estalar os dedos e logo os problemas do universo serão sanados. Ou não, vamos ver? É possível que um dia a população cresça tanto que não existam recursos suficientes para tantas pessoas e ocorra uma catástrofe, como uma guerra ou uma fome generalizada? Essa é a motivação de Thanos no filme Guerra Infinita, buscar um equilíbrio perfeito entre recursos disponíveis e a população. E nem venham reclamar que é spoiler, pois é algo mencionado no trailer do filme. E Thanos talvez tenha lido alguns livros que o inspiraram nesse objetivo. Thomas Robert Malthus foi um pastor economista inglês que viveu na segunda metade do século XVIII e início do século XIX. Sua principal obra foi Ensaio sobre o Princípio da População, de 1798, e para alguns ele inaugurou o campo da demografia, a investigação das populações humanas. Vamos resumir sua principal argumentação. Temos uma sociedade formada por um determinado número de pessoas, 100, por exemplo. Essa sociedade vai se desenvolver e se tornar mais produtiva, aumentando sua disponibilidade de alimentos. Esse aumento, entretanto, seria temporário, já que a população dessa sociedade também crescia, consumindo ainda mais recursos. E pior, a população cresceria em progressão geométrica, enquanto os recursos cresceriam apenas em progressão aritmética. Ou seja, a população tenderia a crescer além dos recursos disponíveis. Para Malthus, em algum momento, a quantidade de recursos ficaria limitada pela disponibilidade da natureza, mas o crescimento populacional continuaria, algo chamado de armadilha malthusiana, uma população maior do que os recursos disponíveis comportam. O crescimento da população continuaria até causar uma calamidade, que eliminaria grande quantidade de pessoas, nivelando a população normal, mas levaria também a uma queda do desenvolvimento. Para Malthus, existiriam duas maneiras de evitar essa tragédia. As preventivas, que diminuíam o índice de natalidade, e as positivadas, que aumentavam o índice de mortalidade, como guerras e epidemias. Em edições posteriores, Malthus se defendeu dizendo que ele não achava epidemias uma coisa necessariamente boa, mas as via como consequências inevitáveis. Além disso, argumentava que as pessoas, por condutas virtuosas individuais, deveriam focar a disponibilidade de recursos em melhorar sua qualidade de vida, não em aumentar a população. Malthus tinha essas ideias pois era um titã apaixonado pela morte? Não, o contexto em que ele viveu explica boa parte dos seus escritos. Sua vida foi durante o auge da primeira Revolução Industrial, especialmente na Inglaterra. O mundo estava tomado pelo otimismo de que a industrialização levaria a uma utopia, um crescimento sem limite, o que Malthus considerava impossível, pessimista com os limites da natureza. Suas ideias foram criticadas por diversos dos seus contemporâneos, por diferentes motivos e diferentes espectros ideológicos, como David Ricardo, John Stuart Mill e Karl Marx. Por exemplo, Malthus foi acusado de discriminação, já que para ele, pessoas pobres tendiam a ter mais filhos e deveriam ser impedidos para evitar a escassez. Outra crítica é de que Malthus desconsiderou o impacto da tecnologia na oferta e na demanda de alimentos.
A principal crítica ao malthusianismo se dá por seu erro de compreensão do mundo, já que elaborou sua tese a partir de uma sociedade predominantemente rural, pré-industrial, achando que seriam válidas para todo o planeta, ao ponto de dizer que a população mundial dobraria a cada 25 anos. Ele não considerou a urbanização e o impacto industrial na produção de alimentos. Ironicamente, foi a Inglaterra o primeiro país que superou a armadilha malthusiana, com o crescimento populacional e o aumento de recursos em um mesmo território. As ideias de Malthus, mesmo falhas em suas previsões, tiveram um grande impacto na formulação de políticas sobre alimentos, natalidade e até mesmo racismo. Já que a população cresceria tanto ao ponto de faltar alimentos, seria necessário, ou até mesmo justo, escolher a população afetada. Por exemplo, em 1877, uma grande fome matou cerca de 10 milhões de pessoas na Índia Britânica. O então vice-rei Robert Lytton citou Malthus para justificar o bloqueio do envio de ajuda humanitária, inclusive por entidades privadas. As ideias malthusianas também inspiraram parte da eugenia, algo que o Átila já explicou por aqui. Em resumo, é a concepção de que a espécie humana deve ser melhorada pela intervenção externa, com a seleção dos supostamente melhores indivíduos e a esterilização de pessoas tidas inferiores. Afinal, iria faltar comida para todo mundo um dia, não é mesmo? Isso também vai influenciar a política do Lebensraum, o espaço vital, que surge na Alemanha na virada do século XIX para o XX. Era uma espécie de inverso de Malthus. O crescimento da população alemã não deveria ser limitado, ao contrário, incentivado. Então, ela precisava da garantia de mais recursos, expandindo os territórios ao leste, em detrimento de povos tidos como inferiores, como os eslavos. Essa será uma das políticas fundamentais da expansão da Alemanha nazista e algo que nem Thanos desejava fazer, já que ele busca um equilíbrio apenas aleatório. Isso quer dizer que falar em Malthus significa que a pessoa quer justificar genocídios ou racismo, ou ainda que a pessoa é um nazista? Não, cuidado com a lei de Godwin. Nas últimas décadas, as ideias de Malthus voltaram a ser discutidas, com abordagem atualizadas e outras preocupações, como a ambiental, embora mantenham o tom alarmista de Malthus. Para os neo-malthusianos, o crescimento populacional é acompanhado pelo aumento de recursos e de produção, algo que causa danos ambientais, como a poluição de um rio ou esgotamento de um recurso. Então, para eles, a escassez de alimento não seria necessariamente pela falta de produção, mas pela diminuição das condições de vida, com até um colapso do ecossistema. Outra abordagem neo-malthusiana é a da superpopulação. O avanço da tecnologia e da produção de alimentos proporcionou uma população gigantesca, mas em um sistema ainda baseado em recursos minerais. Se para Malthus o problema seria a falta de alimentos, para esses neo-malthusianos o problema é o excesso de população. Isso fundamentou políticas como a antiga política do filho único na China, o país mais populoso do mundo, em que cada família podia ter apenas um filho. Outro exemplo, dizer que a superpopulação dos países mais pobres era a causa de sua pobreza. Já os críticos dessa ideia afirmam que o problema não seria um suposto excesso de população, mas a distribuição desigual dos recursos, dos alimentos e da própria população. A ideia da sociedade humana entrando em colapso pela falta de alimentos e pelo excesso de população é bem sedutora para a criação de cenários críticos e de distopia na ficção. E já de contemporâneos de Malthus, como os autores do Livro de Assassinatos, de 1834, que afirmava que algumas leis inglesas, baseadas em Malthus, iriam matar todas as crianças pobres do país. Outro contemporâneo crítico das ideias de Malthus foi Charles Dickens, um dos mais importantes autores da língua inglesa. Na distopia Admirável Mundo Novo, o crescimento populacional é controlado com um dispositivo chamado cinto malthusiano. O filme de ficção A Fortaleza, que se passa no futuro de 2017, é outro exemplo similar. E hoje, 200 anos depois, as ideias de Malthus continuam debatidas e você pode estudar mais sobre esse tema. Deu para sentir como o universo ficou melhor agora? Também quero descansar lá num planeta solitário com o sol nascendo sobre o meu rosto, em um universo agradecido por eu ter feito tudo aquilo que eu podia para melhorar esse universo.
Viram que bacana esse vídeo, galera? Esse vídeo, então, que juntou um pouquinho aí dessa questão do mundo nerd com informações bastante interessantes a respeito de Thomas Malthus. O vídeo foi editado, né? Eu cortei algumas partes para que ficasse bem bacana aí de nós assistirmos e entendermos. Vocês já sabem, qualquer dúvida podem me perguntar, porque a gente ainda tem muito conteúdo para trabalhar. E mais uma vez, não deixem de ir lá no nosso livro didático, no capítulo 33, para ler os detalhes desse personagem, né, da vida e da obra desse personagem extremamente importante, que foi o Thomas Robert Malthus. Galera, muito obrigado por assistirem os vídeos, espero que vocês estejam gostando. Talvez o áudio não seja melhor, talvez o cenário, a ambientação e o próprio ator também não seja muito bom, mas eu não sou um editor de vídeos, eu sou somente um professor que está tentando, nesse cenário aí de pandemia e distanciamento social, manter o seu trabalho da forma mais criativa que puder fazer. Então entendo que nem sempre as coisas saem tão boas quanto a gente gostaria que saísse, mas nós estamos nos esforçando para que vocês continuem tendo aulas. Vejo vocês então no Zoom, vamos nos encontrar para discutir um pouquinho mais e continuar estudando. Um abraço, galera, e até a próxima aula. Valeu!